Se tem algo que mexe com o coração do brasileiro, é a seleção. Só que nos últimos anos, a camisa amarela mais famosa do futebol vem sofrendo uma crise muito grande. Mas afinal, o que está acontecendo com a nossa seleção? Hoje nós vamos destrinchar todos os pontos fundamentais dessa crise, entender qual é a raiz do problema e pensar juntos como a gente pode sair dessa furada. Então eu te convido a sentar na sua cadeira, pegar uma pipoca e vem comigo que a gente vai entender tudo da maior crise da história da seleção brasileira. Hoje no nosso quadro, Investigando Ruínas. Será que ele quer subir? O Ricardo Teixeira, ele quer subir no pódio. Olha o Cafu. E agora o Brasil mais uma vez volta nas quartas de final. Parece um fantasma muito forte contra o futebol brasileiro. O primeiro ponto é que essa crise não é apenas dentro do campo. Nós estamos falando aqui do aspecto técnico e tático. Isso porque a equipe tem encontrado uma dificuldade muito grande em encontrar um padrão de jogo sólido, um padrão de jogo definido. Desde a saída do Tite, nós passamos por uma verdadeira montanha-russa de interinos e de técnicos provisórios. Sempre entrava um, aí mudava e ia outro. Isso tudo fez com que a gente não conseguisse achar um nome que realmente desse estabilidade para o time, enquanto outras seleções ao redor do mundo fixavam um técnico e estão com ele até hoje. Fernando Diniz assumiu interinamente a seleção brasileira enquanto comandava o Fluminense. Cara, eu lembro que isso gerou muita expectativa, porque o Fernando Diniz estava fazendo um trabalho muito, mas muito bem feito no Fluminense, cara. Ele era um técnico que jogava de uma forma que encantava todo mundo, cara. Era coisa de doido. Mas, cara, isso gerou uma polêmica muito grande. Ele tinha uma filosofia bem marcante, que era muito ofensiva. Ele queria a posse de bola e queria a movimentação do jogador. Mas isso, cara, esbarrou em números que foram bem desanimadores. Nas eliminatórias para a Copa de 26, o Brasil venceu apenas 2 jogos dos primeiros 6, o que foi um empate e 3 derrotas, que culminou em um saldo negativo de gols pela primeira vez na seleção brasileira desde 1980. E não para por aí, cara. A defesa, que historicamente é um ponto forte da seleção brasileira, sofreu 8 gols nesses 6 jogos. É uma média de mais de 1 gol por jogo, que é algo muito raro para um time do nível da seleção brasileira, principalmente, e para um time que costumava ter um nível sólido na defesa. A falta de entrosamento e as constantes trocas de peças no setor defensivo, com nomes como Marquinhos ou Éder Militão, que constantemente saíam da convocação ou estavam lesionados, sempre acontecia alguma coisa, cara, colaboraram muito para essa instabilidade gigante da seleção. E bom, a seleção brasileira, a gente sabe que tá em crise, mas o que não tá em crise é esse vídeo. Eu espero. Ele não vai ficar em crise se você der o like. Por favor, cara, deixa o like. Eu sei que você não esperava por essa, foi um gancho muito bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Uma forma de apoiar o meu canal aqui, o meu trabalho nessa plataforma. Bom, já deixou o like, já se inscreveu. Bora nessa, continuar essa parada. Fora das 4 linhas, meu amigo, a crise na instituição é gigante. A CBF enfrenta uma série de problemas muito profundos. A prisão do ex-presidente Rogério Caboclo por acusações muito sérias de assédio sexual, investigações sobre desvios de verbas e uma diretoria totalmente instável fizeram com que a CBS fosse vista com muito maus olhos por todo mundo. Além disso, decisões muito apressadas, como a demissão de vários técnicos sem nenhuma explicação, sem nenhum respaldo técnico, e a contratações de nomes para a equipe apenas por influência política. Que isso tudo gera uma sensação de desgoverno, uma sensação muito estranha em todo mundo lá dentro. A falta de um projeto de longo prazo é algo nítido. Desde 2014, após o fatídico 7-1 contra a Alemanha, a seleção já teve 5 comandantes e nenhum conseguiu criar uma identidade fixa para a equipe. Nos números gerais, a crise salta aos olhos. Entre 2019 e 2024, o Brasil disputou 48 partidas oficiais. Teve 29 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Você deve estar pensando, cara, não são números tão ruins, jogou 48 partidas, fez ali umas 30 vitórias, não tá tão ruim. Mas, cara, essas 9 derrotas que o Brasil sofreu foram mais derrotas que o total somado entre 2002 e 2012. Ou seja, mais do que 10 anos de seleção foram esses números. 10 anos de seleção, o Brasil perdeu menos do que em 5 anos, cara. E o pior é que o desempenho da equipe contra as seleções que a gente considera top 10 da FIFA também caiu muito. Foram apenas 3 vitórias contra as seleções que são top 10. E a gente jogou 12 partidas contra eles. Ou seja, 3 vitórias em 12 partidas, o que evidencia uma dificuldade que o Brasil tem e muito de bater
em seleção, assim, bater frente a frente, nível com nível de seleção grande. A gente pode meter goleada na Bolívia, no Peru, no Chile, não tanto no Chile, mas quando a gente pega uma seleção que é pelo menos top 10, a gente tem uma dificuldade muito grande de ganhar. E foi basicamente isso que aconteceu nas últimas Copas do Mundo. Como em 2022, que a gente perdeu para a Croácia, que é uma seleção boa. Em 2018 a gente perdeu para a Bélgica. Ou seja, quando a gente pega uma seleção de alto nível, o bagulho fica feio. Se a gente levar em conta o aspecto histórico, aí sim que o negócio fica feio. O Brasil, que encantou o mundo com Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho, sempre se destacou pelo lance individual, pela qualidade individual. O Brasil sempre se destacou por um jogo coletivo, não apenas por um jogo individual. Hoje, apesar da gente ter grandes nomes como Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, que, cara, você pode falar o que quiser, são bons jogadores. E outros jovens, como o Endrick, que está numa crescente exponencial na Europa, a gente percebe que falta coesão nesse time, falta uma liga, falta uma cola. Falando especificamente do Neymar, que eu sei que é o que vocês querem ouvir no final das contas. Ele soma mais de 60 gols pela seleção, mas em contrapartida ele passou mais de 25% de jogos decisivos fora de campo por causa de lesões. Ou seja, mais de um quarto, mais de 25% dos últimos jogos decisivos que o Brasil teve, ele ficou fora do jogo porque ele tava com lesão. Cara, isso é absurdo. A pressão midiática e da torcida segue gritante, enquanto transmissões de televisão registram uma queda de até 15% da audiência nos últimos jogos, mostrando que o público está se distanciando realmente da seleção. Isso não é algo que as pessoas só não gostam, mas acompanham. É algo que as pessoas não estão gostando e não estão mais acompanhando. E cara, deixa eu te perguntar, o que fazer pra gente sair desse buraco? Eu vou te dar 3 respostas, 3 pilares, e você vai comentar se você concorda ou discorda, e vai comentar qual é a sua opinião e qual é a sua solução. Primeiro, renovação do elenco. A gente precisa dar mais espaço para jogadores jovens que são promissores e ter menos dependência dos veteranos, como o Neymar e vários outros jogadores que a gente é dependente e acaba tirando o espaço de jogadores que poderiam substituir eles, que são mais novos, estão crescendo na Europa, como por exemplo o Endrick, pra gente colocar os velhos que não conseguem fazer mais muita coisa em campo. Segundo, uma atualização tática. A gente precisa ter um jogo, um estilo de jogo fixo, um estilo de jogo que a gente consiga dizer, isso sim é a seleção brasileira que eu conheço. Se a gente for pegar vídeos antigos da seleção, a gente vai ver que o nível era outro, totalmente diferente do que a gente vê hoje. E o terceiro, e mais importante na minha opinião, é a reformulação institucional profunda na CBF, com foco na governança, na ética e principalmente numa visão de longo prazo para a seleção. A gente não pode ficar apenas vivendo aqui um dia após o outro, não, a gente tem que pensar nos próximos, no mínimo na próxima década. Cara, em resumo, o talento continua existindo, a gente ainda forma bons jogadores, mas sem planejamento e sem seriedade, fica difícil transformar potencial em títulos. Agora resta saber se a seleção conseguirá dar a volta por cima antes que a paciência da torcida acabe de vez. Enfim, muito obrigado por você ter chegado até aqui no vídeo. Eu peço o seu like e a sua inscrição como uma forma de apoiar o meu trabalho aqui. E eu gostaria que você desse a sua opinião nos comentários do que a seleção deve fazer nos seus próximos passos. A gente se vê no próximo vídeo. Clica nesses vídeos que estão aparecendo pra você que você vai gostar muito. Valeu e tamo junto.